Nós estamos em uma série de mensagens com o nome Cânticos Natalinos. E o tema da pregação desta manhã é o Cântico de Simeão. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 35. Assim que nós realizarmos a leitura bíblica, eu vou pedir para que você continue com a sua Bíblia aberta. Você que pode, se coloque de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Feche seus olhos. Ó Deus, nós estamos diante da tua santa palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado pela pregação da palavra, que o Espírito Santo do Senhor seja glorificado pela pregação da palavra. Assim nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pode tomar o assento. Para que os irmãos entendam, vamos contextualizar. Jesus havia nascido e completando 8 dias de vida, José e Maria levaram ele ao templo para circuncidá-lo e apresentá-lo ao Senhor em Jerusalém, conforme a lei do Senhor exigia. Como podemos notar, ao levar Jesus ao templo, notamos que desde bebezinho Jesus já estava cumprindo com todos os detalhes da lei. E é neste momento que surge um homem chamado Simeão, um personagem bíblico com pouquíssimas informações sobre a sua vida. Irmãos, eu confesso que eu fiquei muito intrigado com essa ausência de informações sobre a vida de Simeão. Quando nós analisamos o Evangelho de Lucas, nós notamos que Lucas, ele sendo historiador, ele, médico de profissão, ele tem uma característica singular. Ele é detalhista em seus escritos. Lucas tem uma característica investigativa dos casos. Em Lucas capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer assim, que ele investigou tudo cuidadosamente. Quando nós comparamos com outros personagens do seu evangelho, como, por exemplo, a apresentação de Zaqueu. Lucas vai dizer que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele vai dizer que Zaqueu era de baixa estatura. Ele também vai dizer que Zaqueu era um homem rico. Portanto, nós vemos que Lucas ele é detalhista. E assim ele faz com outros personagens do seu evangelho. Mas aqui, em específico, nessa passagem que nós acabamos de ler, com Simeão ele não faz. Por qual razão ele não detalhou quem foi Simeão? Eu acredito que a ausência de informações sobre Simeão
tenha sido algo proposital por parte de Lucas, em não focar na biografia de Simeão, explicando quem foi ele, quem são seus pais, qual é a sua profissão, aonde ele morava. Eu percebi na minha leitura que Lucas está chamando a nossa atenção sobre o personagem principal da história, que não é Simeão, mas sim o Espírito Santo. Eu acredito que Lucas esteja dizendo assim, não é Simeão, o personagem principal dessa perícope é o próprio Deus. E observem comigo, Lucas ele vai dizer assim no versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Analisando este versículo, eu notei que Lucas, ele deixa por último o Espírito Santo. Algo que eu enxergo como proposital na estrutura do seu escrito. Lucas, ao deixar por último, na conclusão do seu raciocínio, o Espírito Santo estava sobre ele, Lucas está chamando a nossa atenção para algo importante. O Espírito Santo é o alicerce, a base, lugar onde Simeão estava fundamentado, solo onde se ergueu a vida de Simeão. Lucas está nos comunicando que a justiça, a piedade, a esperança de Simeão não são conquistas humanas ou fruto do seu próprio esforço religioso. Eles são frutos e evidência da presença do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, o Espírito Santo, deixado por último na estrutura da sua escrita, ele é a raiz. As virtudes são os frutos, algo visível. Simeão é como uma árvore frutífera. Sabe aquela árvore que quando nós estamos andando pela rua, ao avistá-la, a primeira coisa que atrai a nossa atenção são os frutos. Chama a nossa atenção são os frutos, e isso é natural. Focamos naquilo que nós enxergamos. Mas aqui Lucas está nos direcionando a visualizar a raiz desses frutos, a causa dos frutos na vida de Simeão. Lucas, no versículo 25, que nós acabamos de ler, ele fala que Simeão era justo, piedoso e que esperava. Ou seja, Lucas está destacando 3 qualidades de Simeão. A primeira qualidade que ele destaca é Simeão sendo chamado de justo. Isso significa que Simeão, ele tem uma conduta moralmente justa, uma conduta exemplar na sociedade, um homem íntegro de coração com Deus e para com o seu próximo. A segunda virtude que Lucas destaca é chamar Simeão de piedoso. O que é ser piedoso? É um homem devoto a Deus, um homem reverente, temente a Deus. E a terceira virtude é ser paciente. Lucas diz que Simeão esperava pela consolação de Israel. A capacidade de esperar revela a paciência. E paciência é um dos frutos do Espírito Santo, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, e assim vai. O esperar de Simeão está conectado com a esperança da promessa, consequentemente atrelado a perseverar por algo. Mas o que Simeão estava esperando? O texto bíblico diz que ele esperava pela consolação de Israel. Simeão esperava pelo cumprimento das profecias messiânicas feitas no passado. Como exemplo, a profecia do profeta Isaías, que foi realizada por cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías, no capítulo 66, versículo 13, ele vai dizer assim, Deus usando a boca de Isaías, diz assim: como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados.
Embora as condições no contexto de Israel fossem algo muito precário, e o povo sofresse como consequências do domínio tirano do Império Romano naquele contexto, a consolação que Simeão esperava de Israel não era referente à libertação econômica, social ou política. Pode ser que Simeão tivesse esse desejo no coração de ver a sua nação, uma nação tão amada, que ela fosse liberta, né, desse domínio tirano. Mas ao analisarmos o significado da palavra consolação, nós vamos encontrar uma amplitude de significados e entender que Simeão esperava por algo maior. Na língua original, consolação significa consolo, exortação, orientação, fortalecimento. A palavra aqui usada por Lucas, consolação, é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, quando ele é chamado de Consolador. Portanto, nós vemos que Simeão aguardava algo de natureza eterna, algo maior. Ele aguardava a restauração do povo de Israel. Portanto, Lucas, ao dizer que Simeão esperava pela consolação de Israel, nós temos um indicativo, que Simeão, ele conhecia as promessas do passado realizadas por Deus. Inclusive, esta passagem que nós acabamos de ler. Provavelmente, ele aguardava ansiosamente pelo cumprimento das profecias. O fato de Simeão esperar, nós temos por conclusão que a palavra de Deus influenciou a expectativa na vida de Simeão. Ele viveu e toda essa expectativa norteou as suas decisões, as suas emoções, os seus sentimentos. Ele viveu na expectativa da concretização da promessa e por essa razão ele esperou. Talvez a espera de Simeão tenha sido por décadas. Nós não temos essa informação. Portanto, o que vemos aqui na vida de Simeão são características externas: piedade, paciência, justiça. São características externas que evidenciam sua vida, a ação do Espírito Santo na sua vida. É nítido que Deus estava sobre ele. O testemunho da sua vida na sociedade exteriorizava a fé que existia dentro do seu coração. E com isso nós aprendemos que a fé verdadeira, ela não é apenas uma crença intelectual, mas ela se manifesta através de ações concretas, como amar ao próximo, ser obediente a Deus, paciente, perseverante. Se a nossa fé não se traduzir em obras, a Bíblia fala que ela é uma fé morta. A vida de Simeão tem como diretor o Espírito Santo, pois o diretor sabe o final da história. No versículo 28 nós vemos Lucas dizendo que o Espírito Santo havia revelado a Simeão, dizendo assim que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E aqui mais uma vez nós vemos o Espírito Santo do Senhor em ação, agindo. O texto bíblico não nos dá informações, não nos dá detalhes como foi este revelar do Espírito Santo. Nós não sabemos se foi uma voz que falou do seu interior ou se foi uma voz audível. Nós não sabemos se foi através de um sonho ou através da leitura da Torá ou de repente um homem ou uma mulher entregando uma profecia a Simeão. O texto bíblico não nos fala. O que nós sabemos é que o Espírito Santo disse que ele não morreria antes de ver o Messias. Portanto, aqui nós vemos uma expectativa sendo gerada no coração de Simeão. Irmãos, eu não sei qual a expectativa da sua vida, mas refletindo a respeito deste ponto, Simeão, ele confronta as nossas expectativas. O texto bíblico nos confronta. Quando nós observamos que o Espírito Santo gera no coração uma expectativa na vida de Simeão, nós percebemos que toda a sua vida é norteada por essa expectativa. Vou citar um exemplo simples. De repente, no próximo ano, o desejo seu é passar um concurso público.
Se você tem esse desejo, sinônimo de expectativa, você, em vez de gastar dinheiro com uma pizza, com refrigerante, você vai investir esse dinheiro com livros, com cursos, para que você tenha uma aprovação nesse concurso público. Você não vai perder tempo assistindo séries, assistindo Stranger Things. Não! Você, em vez de assistir, você vai estar estudando, porque existe um propósito na sua vida, que é passar no concurso público. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a expectativa, ela influencia as nossas ações, as nossas motivações. E aqui nós vemos que o Espírito Santo desperta essa expectativa na vida de Simeão. E ele é norteado por ela, a ponto de ele ir ao templo. Importante dizer a vocês que esta promessa realizada a Simeão, que ele não morreria antes de ver a promessa, foi uma promessa feita especificamente para a sua vida. Ela não é uma promessa para a igreja, ela não é uma promessa para a minha vida, ela não é uma promessa para a sua vida. Tem pessoas que pegam esse recorte dessa passagem bíblica e afirma que crente que tem promessa não morre. Existe até uma música com esse refrão: crente que tem promessa não morre. Se esta palavra fosse uma realidade para todos os que creem em Deus, a Bíblia seria contraditória, pois na Bíblia existem vários personagens que morreram sem terem recebido o cumprimento da promessa. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13, o autor de Hebreus vai dizer assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Até aqui já é suficiente. O autor de Hebreus, ele está se referindo a Abraão, a Sara, a Moisés, entre outros personagens bíblicos que morreram sem terem visto, sem terem recebido das promessas. O texto bíblico é claro. Quando a nossa expectativa é condicionada à vontade do Espírito Santo, ela nos conduz para aquilo que é eterno, para aquilo que é puro, para aquilo que é santo, para aquilo que é verdadeiro. Ela nos conduz a Cristo. O desejo de Simeão estava condicionado à vontade do Espírito Santo. E para onde o Espírito o conduziu? O texto diz, no versículo 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E olha que interessante, fazendo um contraste. Muitos pregam dizendo que crente que tem promessa não morre. E eles estão direcionando a Deus? Não. Eles estão direcionando os anseios, desejos a uma motivação gananciosa, egoísta, egocêntrica. Quando nós observamos o texto bíblico, nós vemos que o Espírito Santo move Simeão para o templo. Por que o Espírito Santo o moveu para o templo? É porque na agenda de Deus estava estabelecido, determinado, que seria lá que Simeão teria um encontro com Jesus. E o texto fala que quando os pais trouxeram o menino para lhe fazer o que requeria o costume da lei, foi ali que Simeão teve um encontro com Jesus. E com isso quero dizer a vocês, o papel do Espírito Santo é nos convencer de todos os nossos pecados e nos levar até a pessoa de Jesus Cristo. O papel do Espírito Santo é fazer com que Cristo seja adorado. Por essa razão, Simeão foi movido pelo Espírito de Deus até o templo, pois era este o lugar de adoração naquele contexto. Como nós podemos observar, Simeão estava sob total influência do Espírito Santo. Ele foi ao templo porque o Espírito o moveu. E olha que coisa maravilhosa, Lucas faz questão de atribuir ao Espírito toda a ação. Quando ele fala, e moveu o Espírito a Simeão. Do mesmo modo,
é pela ação do Espírito Santo no nosso coração que nós fomos atraídos a Jesus Cristo. É pelo agir do Espírito Santo que somos movidos para cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. É uma ação total do Espírito Santo no nosso coração. É Ele que nos convence do nosso pecado a ponto de nos colocar de joelhos em adoração à pessoa de Jesus Cristo. E o texto bíblico fala que Simeão, com Jesus nos braços, louvou a Deus. E eu fico imaginando aquela cena maravilhosa. Versículo 28 fala que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste. Nós vemos aqui uma profunda reverência e reconhecimento da majestade de Deus. Vemos aqui Simeão bendizendo o poder de Deus no controle de toda a história humana com a sua fidelidade. Deus havia prometido que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Simeão está com o Filho de Deus em seus braços. Simeão está com aquele bebezinho que esmagaria no futuro a cabeça da serpente. Nos braços de Simeão estava a salvação, ou seja, por meio de quem Deus iria dar salvação ao seu povo. Aqui acontece algo incrível. Pois como pode, irmãos, alguém reconhecer em um recém-nascido a sua divindade? Sendo que nada de extraordinário aquele bebezinho havia realizado. Simeão, ele tinha tudo para duvidar, pois era apenas um bebezinho de colo. Porém, não foi isso que aconteceu. Entre uma multidão de pessoas no templo, aquele bebezinho cercada por uma multidão que estava praticando a lei de Moisés, uma multidão que estava adorando a Deus por intermédio dos seus sacrifícios, uma multidão que estava sendo eficaz na sua religiosidade. Porém, o texto fala que o Espírito Santo abriu os olhos espirituais de Simeão para que ele pudesse enxergar. Imaginem comigo quantas pessoas estavam próximas de Jesus. O templo, naquele contexto, ele vivia lotado. Para as pessoas, aquele era apenas um bebezinho. Mas não para Simeão. Para Simeão, ele era o Messias, ele é o Messias. Irmãos, que na multidão de religiosos, que o Espírito Santo abra os nossos corações, abra os nossos olhos espirituais para contemplar a divindade de Cristo Jesus. E com Jesus em seus braços, ele diz assim: agora podes despedir em paz o teu servo. Essa declaração de Simeão é conhecida no latim como nunc dimittis, que significa podes despedir. Com Jesus em seus braços, Simeão declarou estar completamente satisfeito. Por causa disso, Simeão diz a Deus que agora pode me levar. Missão cumprida. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Simeão declara que a salvação não é somente para Israel, mas é também para os gentios e para outros povos. Com tal declaração, Maria e José eles ficam admirados. No versículo 33, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que foi dito a respeito dele. Irmãos, eles ficam admirados, sabe por qual razão? Porque Simeão é um homem estranho. E é através desse estranho que o Espírito Santo confirma aquilo que o anjo havia falado a Maria. Portanto, eles ficam maravilhados. Interessante no versículo 33 que Lucas, ao escrever, ele respeita a paternidade de José, chamando José de pai de Jesus. Nós entendemos aqui que José, ele aceitou Jesus como seu próprio filho, e foi assim considerado pai.
As palavras finais de Simeão apontam para a função revelatória da obra de Jesus. Acompanhem comigo no versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muito Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Nesse momento, Simeão, tomado pelo Espírito Santo, diz a Maria que o seu filho traria divisão entre os judeus. Haveria aqueles que acreditariam nele e haveria também aqueles que o rejeitariam. Aqueles que rejeitassem sofreriam a queda, a sua própria condenação. Diante dele, corações seriam expostos. E de fato isso aconteceu. Diante de Jesus, o que havia no coração de Pedro foi exposto. O que havia no coração de Judas, dos fariseus, de Pilatos, foram expostos. Até o dia de hoje, a humanidade, ela se divide diante de Jesus. Enquanto alguns enaltecem o Evangelho, o poder de Deus, a salvação de todos que nele crê. Para outros, Jesus crucificado é loucura, é tolice, absurdo. Para muitos, Jesus será a sua queda, mas para outros, Jesus será a sua vitória. Simeão diz para Maria que uma espada atravessará a sua alma. Aqui Simeão está profetizando sobre a morte de Jesus na cruz. Essa é a espada que Maria enfrentaria. Ver o seu filho crucificado na cruz. Imagine a dor daquela mãe. E aqui o Espírito Santo usando a boca de Simeão, falando a Maria que ela sofreria. Irmãos, e essa história é uma história maravilhosa. Pois desde as primeiras páginas da Bíblia nós vemos o Espírito Santo, ele agindo. Foi assim o Espírito Santo agindo na criação, e percorrendo toda a história nós vemos de maneira misteriosa o Espírito Santo agindo. Aqui nesse contexto com o nascimento, aqui no contexto da apresentação de Jesus, nós vemos o Espírito Santo trabalhando, operando. E esse mesmo Espírito Santo tem trabalhado nos nossos dias. É o Espírito Santo que tem nos guiado, é o Espírito Santo que tem falado ao nosso coração por intermédio da palavra. Irmãos, e o meu desejo nesta manhã é que, da mesma maneira que o Espírito Santo gerou no coração de Simeão aquela expectativa, ele possa gerar no nosso coração expectativas que glorifiquem o nome do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. É interessante que quando nós pensamos em expectativas, aqui eu pontuei a expectativa gerada pelo Espírito Santo no coração de Simeão, mas nós vemos também que existe uma expectativa gerada pela palavra de Deus no coração de Simeão. A partir do momento em que Lucas fala que Simeão esperava pela consolação de Israel, nós vemos uma expectativa. E diante dessa expectativa, nós vemos que toda a vida de Simeão ela é afetada. Todos nós temos uma expectativa. Todo ser humano tem um desejo dentro do seu coração. Mas qual é o problema desse desejo que habita no nosso coração? É porque na queda lá registrada em Gênesis capítulo 3, o pecado ele contaminou esse desejo. Se eu perguntasse para vocês qual é a expectativa na sua vida para o próximo ano, eu tenho certeza absoluta que nesta lista estaria um emprego melhor, ver os seus filhos crescerem, um salário melhor, trocar de carro, fazer isso, fazer aquilo, e tudo isso é muito bom. Não estou dizendo que nós não podemos sonhar, desejar essas coisas, mas qual é o ponto? A partir do momento em que o pecado contamina o ser humano na sua totalidade, em específico as suas expectativas, o seu desejo, nós notamos que as nossas expectativas, elas são expectativas temporais. Algo que com o tempo o ladrão roubará, o tempo enferrujará, vai envelhecer. Diferente da expectativa que é criada, que é realizada no coração por obra do Espírito Santo e pela palavra.
Quando nós vemos aqui que Simeão esperava pela consolação, o texto bíblico é claro, ele aguardava ansiosamente pelo cumprimento dessa promessa. Mas nós, a nossa atualidade vive por uma expectativa temporal. Nós perdemos de vista que da mesma maneira que Simeão aguardava o nascimento, o cumprimento da profecia, irmãos, não é diferente da nossa realidade. Por qual razão? Nós esperamos pelo segundo retorno de Jesus, pela segunda vinda de Jesus Cristo. E isso deve nortear a nossa vida. Isso deve ser prioridade sobre a nossa vida. O texto bíblico, a Bíblia nos fala de maneira clara que Jesus Cristo há de voltar. E isso deve gerar no nosso coração uma expectativa, da mesma maneira que criou essa expectativa dentro do coração de Simeão. Jesus um dia vai voltar. Portanto, a expectativa da sua segunda vinda, ela deve nortear a nossa vida. Se nós seguirmos esse capítulo, nós vamos notar que Simeão, ele é direcionado pelo Espírito Santo, mas também existe uma senhora, que ali é direcionada também pelo Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela começa a declarar. O texto bíblico fala que ela não saía do templo. Ela vivia em constante oração, em jejum. Ou seja, a expectativa do cumprimento da profecia norteava a sua conduta. Irmãos e irmãs, que a expectativa da segunda vinda de Jesus, ela norteia todas as esferas da nossa vida. Que a gente viva nessa expectativa. Que o Espírito Santo nos direcione como direcionou a vida de Simeão a Jesus Cristo. Não estou dizendo que ter uma expectativa de coisas boas no próximo ano seja algo ruim, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que existe algo muito maior, eterno. E é através desse algo maior que as nossas expectativas menores devem ser reorganizadas através desse algo. E esse algo é a pessoa de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor, assim como gerou essa expectativa no coração de Simeão, que o Espírito Santo que atua através da palavra, crie essa mesma expectativa dentro do nosso coração. De modo que a nossa conduta seja uma conduta justa, piedosa. Uma conduta que as pessoas olhem e encontrem frutos, virtudes, que glorifiquem o nome do Senhor. Que na raiz da nossa vida esteja o Espírito Santo, assim como esteve na vida de Simeão. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a gente possa, com verdade e com profundidade, viver aquilo que o Senhor tem para nós mediante a Tua palavra. Irmãos, como é maravilhoso nós observarmos o Espírito Santo conduzindo este homem à pessoa de Cristo. E o meu desejo, a minha oração nessa manhã, que Ele conduza a você a pessoa de Jesus Cristo. As expectativas, elas moldam a maneira nossa de viver. Se a nossa expectativa for se tornar rico, ser próspero, que é algo bom, mas é algo perigoso, porque o texto bíblico fala que muitos, na tentativa de enriquecer, se desviarão da fé. Nós precisamos tomar cuidado, porque as expectativas pequenas, elas tomam lugares que jamais deveriam tomar. Que o nosso coração esteja repleto daquilo que vale a pena, daquilo que não é fútil, e sim daquilo que é puro, daquilo que é eterno. E eu gostaria de estar orando pela sua vida nesta manhã, apresentando a sua vida em oração. Deus, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Deus, nós te agradecemos pelo teu amor. Ó Deus, te agradeço, ó Deus. E assim, ó Deus, nós pedimos, eu peço ao Senhor, ó Deus, que esse mesmo Espírito Santo que guiou a vida de Simeão,
guia a vida dos meus irmãos, que esse mesmo Espírito Santo que produziu frutos para a tua glória, produza no nosso coração frutos que glorifiquem o teu nome, frutos que sejam visíveis na sociedade. Ó Deus, que esse mesmo Espírito Santo que habita dentro do nosso coração, nos convença dos nossos pecados a ponto de nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo em adoração. Ó Deus, que da mesma forma que o Senhor abriu os olhos espirituais daquele homem, que nesta manhã o Senhor abra os nossos olhos espirituais para contemplar a santidade do teu Filho amado Jesus, que a gente possa enxergar, ó Deus, a divindade, e assim com reverência declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Deus, que foi pregada nesta manhã, ó Deus, ela produza, Deus, arrependimento no nosso coração. Ó Deus, e que o Espírito Santo seja glorificado. Ó Deus, que os nossos olhos estejam atentos ao operar do Espírito Santo, não somente aquilo que realizou no passado, mas aquilo que tenha realizado no nosso contexto. E assim, ó Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade. Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos convicção que da mesma forma que a tua palavra gerou expectativa no coração daquele homem, nesta manhã a tua palavra tem gerado expectativa no nosso coração, o Espírito Santo tem gerado expectativa na nossa vida, e nós temos convicção que essas expectativas vão influenciar a nossa maneira de viver, vão influenciar o nosso ordinário. E assim, ó Deus, nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém.